Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje com mais um episódio dos componentes clássicos da eletrônica. E hoje nós vamos explorar o avô dos amplificadores operacionais, que é o LM741, muito conhecido aí, especialmente em rubistas e técnicos em geral, utilizaram muito esse amplificador operacional para uma série de projetos. Muito bem, o LM741 é conhecidamente um ícone da eletrônica analógica em relação a amplificadores operacionais e é muito utilizado ainda até hoje em projetos educacionais e alguns projetos industriais mesmo, no uso normal dele. Então, nesse novo episódio aí dos clássicos da eletrônica, a gente vai mergulhar um pouco na sua história, no funcionamento, aplicações e modos de ligação do amplificador operacional LM741. Ok, pessoal? Só relembrando um pouquinho, eu tenho aqui no canal 2 vídeos sobre amplificador operacional de uma forma geral, de uma forma genérica, algumas fórmulas, como fazer alguns circuitos clássicos e como funciona o amplificador operacional. Vamos só comentar rapidamente o que é o amplificador operacional e algumas noções básicas para a gente focar no LM741, ok? Então, o amplificador operacional ele é basicamente um componente muito utilizado em circuitos analógicos, é um dispositivo para alta amplificação e é projetado tipicamente para amplificar diferença de tensão entre os terminais de entrada. Repare que ele tem dois terminais, esse aqui é o símbolo do amplificador operacional, um terminal não inversor, chamado não inversor, e um chamado inversor. Então, ele amplifica a diferença de sinal nessas duas entradas. Basicamente, por isso, ele é utilizado em aplicações como amplificação de sinal, amplificação de precisão de sinal, né? Filtros, operações matemáticas que ele também pode realizar de forma analógica, soma, subtração, integração e tudo mais, osciladores também, você pode construir, comparadores, entre várias outras funções de um amplificador operacional. Então ele tem a entrada inversora, que é essa menos aqui, a não inversora. Quando você aplica um sinal na não inversora, o sinal sai do outro lado na mesma fase da entrada. E quando você aplica aqui na inversora, ele inverte a fase do sinal na saída, ok? A saída seria aqui. A alimentação, normalmente ele é alimentado por uma tensão simétrica, então geralmente uma tensão positiva e negativa simultaneamente, por exemplo, mais 12 e menos 12. Alguns amplificadores operacionais funcionam bem só com a alimentação positiva, depende muito da aplicação, então só mais 12 e aqui o terra. E por exemplo, mais 5 e 0. Mas é muito comum a gente ter essa alimentação simétrica. O ganho dele é muito alto. O ganho do amplificador operacional ideal seria infinito, mas na prática a gente tem um ganho limitado. Tem dois tipos de ganho, o ganho em malha aberta e em malha fechada. Malha aberta é quando a gente não tem nenhum tipo de realimentação aqui da saída para a entrada. Então esse ganho pode variar de 100 mil a 1 milhão de vezes de ganho, é um ganho realmente altíssimo e obviamente limitado às tensões de entrada, né? Não adianta você botar 1 volt e achar que vai sair 1 milhão de volts ali na saída se a tua alimentação é 15 volts, então vai sair no máximo 15 volts lá do outro lado, ok? Impedância de entrada muito alta, basicamente não há nenhum tipo de corrente circulando para dentro do amplificador operacional, então a interferência das entradas é mínima e uma baixa impedância de saída, que facilita a entrega dos sinais para os circuitos que vão adiante desse estágio. Okay? Para realimentação, ou seja, interligando as entradas com a saída, você pode usar resistores, capacitores ou outros componentes ao redor do amplificador operacional e com isso é possível ajustar o ganho dele, a resposta em frequência e algumas outras características. Modo de operação, malha aberta, como eu já disse, não tem aqui nenhum tipo de componente entre a saída e a entrada. Ainda na malha aberta, se você não tem realimentação, você atua com ganho máximo. E esse modo normalmente é usado na função de comparador, ok? Mas para amplificadores e outras funcionalidades, a gente usa a malha fechada, que tem uma realimentação da saída para uma das entradas. Se eu tiver uma realimentação positiva, normalmente eu vou usar para osciladores ou algum tipo de circuito de disparo. E se for realimentação negativa, geralmente é para estabilidade e controle preciso do ganho, normalmente usado mais para amplificadores.
aplicações, como eu comentei, amplificadores de sinais, como, por exemplo, seguidor de tensão, amplificador inversor ou não inversor, filtros ativos, filtro passa baixa, passa alta, passa banda ou rejeita a banda, tudo pode ser feito filtro ativo aqui com amplificador operacional, operações matemáticas, comparadores, osciladores e até reguladores de tensão nas fontes de alimentação, uma regulação precisa com amplificador operacional. Basicamente esse é o funcionamento e o tipo de aplicação que você utiliza o amplificador operacional. Agora, voltando ao LM741, do ponto de vista histórico, ele foi desenvolvido em 1968 por um engenheiro conhecido como Bob Widler. O Bob Widler, isso na época quando ele trabalhava na Fairchild Semiconductor. O Bob Widler era um engenheiro brilhante, né? Ele foi simplesmente o criador do primeiro amplificador operacional existente. O 741 não foi o primeiro, tá, pessoal? Ele lançou em 1963 o UA702. Naquela época, foi o primeiro modelo de amplificador operacional. Ele era simplesmente um gênio, conseguiu fazer da eletrônica analógica desenvolvimentos que ainda ninguém tinha feito similares. Então, ele criou uma série de componentes, na época trabalhando para a Fairchild, depois ele trabalhou também para a National Semiconductors, então, para a indústria de componentes semicondutores. Ele era bastante excêntrico, vou mostrar umas imagens aí dele, inclusive ele fazia piadas aí com o pessoal que atuava mais na eletrônica digital. Ele dizia que qualquer imbecil conseguia contar até 1, né? Fazendo uma analogia aí do binário, né? Que você conta 0, 1, acabou, não tem mais nada, né? Que a eletrônica analógica, sim, essa dependia de um aprofundamento muito maior para desenvolver circuitos, né? Então ele fazia piada com isso, era bastante excêntrico. Infelizmente também teve alguns excessos durante a vida e acabou falecendo bem novo, com 50 e poucos anos, né? Deixando aí um legado muito grande. Inclusive ele está no Hall da Fama dos cientistas de eletrônica, aparecendo aí ao lado de Nikola Tesla e Alan Turing, por exemplo. Então, realmente, ele é bastante reconhecido aí no meio e não é à toa. Ele criou também, na década de 60, os primeiros reguladores eletrônicos integrados. Por exemplo, o conhecido LM100 e LM105. Não sei se você já viu isso por aí. LM100 e LM105 eram reguladores integrados, os primeiros reguladores integrados da década de 60. Realmente ele fez a diferença, porque a partir desses projetos, vários outros projetos foram elaborados. O próprio 741 é uma grande evolução. Repare que o primeiro amplificador operacional é de 63. Ele custava uma fortuna. Um componente desse custava caríssimo. E anos mais tarde, com a grande produção desses circuitos, eles passaram a valer até menos de $1 cada peça, como é o exemplo do 741. Ok? Então, realmente foi uma evolução muito grande. Essas letras LM, que são os prefixos aí dos circuitos integrados dessa série, LM, significa linear, o L vem de linear, monolithic, tá? Um circuito monolítico linear. Isso aí é o que significa o LM. Muita gente tem dúvidas com relação à origem dessas siglas, tá? E continuando aqui com o nosso 741, ele foi muito usado, assim, amplamente utilizado em equipamentos de áudio, instrumentos médicos até na época, e alguns sistemas de controle, isso quase sempre na década de 70. Mais para frente é óbvio que a gente teve uma evolução muito grande dos amplificadores operacionais, diminuindo o ruído principalmente deles, aumentando o ganho, aumentando a banda, né, resposta em frequência desses circuitos. Tudo isso evoluiu muito. Com relação ao 741, ele tem uma entrada que pode ser de mais ou menos 5 volts a mais ou menos 22 volts, uma tensão muito comum usada nele, que seria mais ou menos o meio de faixa aqui, em torno de mais ou menos 15 volts, muito utilizado em vários projetos, mas você podendo trabalhar de 5 a 22, ok? O ganho dele é aproximadamente 200 mil, isso com a malha aberta, tá? Malha aberta. Malha fechada, aí você vai calcular. O encapsulamento inicial dele era o TO99, que era feito de metal. Vou mostrar a imagem aí para vocês. É uma raridade hoje você encontrar um 741 em metal.
E a mais clássica, a mais difundida, é essa aqui, que é o DIP 8. O DIP 8 é o encapsulamento mais comum dele, mas ele também está disponível, ou esteve disponível, no encapsulamento SO e C, que seria para equipamento SMD, né? Esse tipo de encapsulamento SOIC 8, né? Porque são 8 pinos. Também um encapsulamento que se encontra os 741, os mais modernos, saem já no formato SMD. Algumas versões militares foram lançadas também, que foram desenvolvidas para operar em faixas de temperaturas extremas, entre 55 graus negativos e 125 graus positivos Celsius, ok? Então, versões militares, muito difícil de você encontrar, só se você conseguir uma sucata de algum equipamento militar da época. E internamente, eu vou mostrar aí o circuito dele. Ele é composto por uma série de transistores, né, montados internamente. Ele tem um estágio de entrada diferencial, que é essa parte aqui. Internamente, depois ele tem um estágio de amplificador intermediário e tem o estágio de saída com a capacidade de corrente moderada, né? A capacidade de corrente dele é moderada. Tem uma proteção interna que inclui uma proteção contra curtos-circuitos na saída, ok? Bom, com relação a modos de ligação do 741, as regras são as mesmas para qualquer tipo de amplificador operacional. Então ele pode ser montado como amplificador inversor, pode ser montado como amplificador não inversor, como integrador e como diferenciador. São os mais típicos, né, de construção que você coloca. As aplicações práticas eu já comentei aqui, né? A gente vai fazer uma prática aqui também, montando um comparador e fazendo algumas medidas com o 741, ok? Bom, apesar de algumas limitações que o 741 tem hoje em comparação a outros amplificadores operacionais, ele é usado até hoje em ambientes educacionais, porque ele é uma grande referência de como funciona e o entendimento de um amplificador operacional, ok? Eu vou mostrar aí também algumas imagens de alguns modelos em tamanho real que o pessoal construiu do 741. Pegou o diagrama interno dele e construiu ele de forma discreta, numa plaquinha ou num módulo. Você vai ver que ele fica muito maior, obviamente, né? Porque vai usar vários transistores ali, resistores para montar o amplificador. Alguns fatos interessantes aí sobre o 741 com relação à durabilidade. Ele foi amplamente utilizado em ambientes industriais e militares em função da sua robustez. Dificilmente se queimava um 741. Vários clones foram feitos do 741, com várias empresas, inclusive feitos pela Texas, pela ST, pela ON. Vários ainda hoje fabricam o 741, ok? E o LM741 ele é frequentemente citado em livros de eletrônica, em alguns cursos, como o chamado padrão ouro para estudos básicos de amplificadores operacionais, que foi o que eu comentei aqui, que realmente ele reúne todas as características importantes para entender bem como funciona um amplificador operacional. Então, o 741 realmente, pessoal, é um componente que a gente não poderia deixar de levar aqui para essa série de componentes, porque realmente fez história e até hoje é utilizado, já que o componente tem um preço muito acessível, então você pode fazer uma série de projetos aí com custo baixo. Ok? Vamos fazer uma prática agora com o 741. Bom, pessoal, e como prática aqui com o 741, vamos fazer aqui esse diagrama aqui utilizando o 741 como comparador, uma das principais utilidades de um amplificador operacional. Então a gente pode notar o seguinte, aqui é um esquema bem simples, eu vou mostrar como funciona e montar ali na protoboard e a gente vai ver o funcionamento desse comparador. O comparador, ele vai comparar a tensão que está na entrada inversora com a entrada não inversora. Eu vou colocar uma referência de tensão na inversora através de um trimpote ou potenciômetro aqui de 10K entre o mais VCC, que é 5 volts, e o terra. Então, ajustando esse potenciômetro, eu vou conseguir um valor aqui que vai variar de 0 a 5 volts na entrada inversora. Na não inversora, eu vou colocar um resistor fixo, eu calculei aqui para 10K nesse caso, e vou botar um fotorresistor aqui, um LDR. Para quê? Para variar a sua resistência conforme a luminosidade. Ele vai ser um sensor de luz, tá? Eu vou usar, mas esse sensor pode ser para qualquer outra coisa. Você pode botar um sensor aqui de umidade, temperatura ou qualquer outro parâmetro que você queira variar
a tensão da entrada não inversora e comparar com esta. Quando uma for maior que a outra, você vai disparar a saída aqui para o nível alto e vai, por acaso, acender aqui um LED, mas podia disparar um relé e o relé ligar qualquer outro tipo de dispositivo, por exemplo. Tá? Eu fiz um circuito alternativo aqui usando o BC548, mais um dos nossos clássicos, né, que a gente já teve vídeo sobre ele, para facilitar o driver aqui, botar, por exemplo, um relé, algo que tenha uma carga maior. Então a gente pode botar aqui direto na base, o coletor vai ao mais VCC, o emissor vai no LED, que através de um resistor de 330 ohms vai ao terra. Tá? Eu fiz esse alternativo, mas muitas vezes o direto aqui pode funcionar bem também, dependendo da configuração. Então vamos lá, eu montei ele aqui na protoboard. Então a gente consegue ver aqui claramente o 741, o trimpote que vai ajustar e fazer esse controle do nível de comparação, o LDR que vai gerar uma resistência, vai variar também a tensão, seria um outro divisor resistivo, né? E ele vai comparar essas duas tensões conforme a luminosidade, vai acender ou não este LED. Então a gente vai até fazer algumas medições aqui para ver como é que funciona. Olha, eu vou botar aqui o multímetro e a gente vai medir algumas tensões aqui importantes, tá? Eu vou alimentar ele com mais 5 volts. Então vamos botar aqui, ó, a fonte. Vou alimentar aqui com mais 5. Nesse caso eu não preciso alimentar com fonte simétrica, tá? Eu vou alimentar mais 5 e 0. Vamos botar a ponta do multímetro aqui na negativa para a gente poder medir os pontos específicos que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, eu vou primeiro ligando aqui, tá? O LED acendeu. Vamos dar uma ajustada nesse LED no trimpote para que ele apague. Apague na condição de claridade. Tá? Vou deixar assim bem no limiar aqui, ó. Tá? Apagou. Agora quando eu escurecer aqui, ele acende. Ó. Escureci, ele acende. Clareei, ele apaga. Escureci, ele acende. Dá até para ficar um pouco mais sensível aqui, colocando ele mais perto da luminosidade. Ó. Bem, o ideal seria até um potenciômetro aqui de precisão. Você conseguiria fazer um ajuste melhor. Pronto. Tá? Agora eu venho aqui, escureço aqui o LDR e acende. Ó, sempre que eu escurecer, ele vai acender ou apagar. Agora vamos medir essas tensões. Por exemplo, no pino 2, que é esse aqui, onde está o meu trimpote, eu vou medir lá direto no pino 2. Aí a gente vai ver a tensão dele e eu vou variar para vocês verem o que acontece na entrada. Está com 2 volts praticamente, né? Eu vou variar agora aqui o trimpote e vamos ver o que eu consigo fazer. Ó. Eu consigo trazer ele para 0,02 para um lado, e se eu girar o trimpote todo para o outro lado, eu consigo trazer ele para 5 volts. Tá? Por isso que tem aqui o ajuste dessa tensão de referência. E você vai ajustar conforme o teu tipo de sensor. Então vou botar aqui para onde estava, que é aqui um pouquinho antes do LED acender, né? No limiar aqui do acendimento. Pronto. Agora eu vou lá no pino 3. O pino 3, onde é que ele está? Ele está aqui, ó, no outro divisor resistivo que vai do resistor fixo para o meu LDR, que é o resistor que varia conforme a luminosidade. Então eu vou colocar aqui no pino 3. Então, aqui, pino 3. Está 0,9 volts. Tá vendo? Agora olha só o que acontece quando eu cobrir aqui o LDR. Foi para 3,7 volts. Deixa eu mostrar mais para cá. Ó. Assim, está descoberto, né? O LDR está aqui descoberto. 0,9, 0,8, depende da luz. Coloquei a mão aqui. Além do LED acender, né, ele sobe lá para 3,4 volts, ou seja, fica com a tensão acima daquela referência que eu ajustei. E por isso ele dispara. Se eu tirar a mão, o LED apaga e a tensão cai para 0,9. É o funcionamento desse outro divisor resistivo aqui. Ele compara então o primeiro divisor resistivo com o segundo. Um é fixo, né, que é o do trimpote, e o outro varia conforme a luminosidade aqui. Se for outro tipo de sensor, vai variar conforme o sensor que você colocar. Um sensor de pressão, de temperatura, de umidade ou qualquer outro, ok? Para variar esse outro nível.
O 741 opera perfeitamente como um ótimo comparador. Repare que eu estou em malha aberta, então eu estou usando ele como se fosse um chaveador, ligado e desligado. Ligado, ele joga 5 volts aqui na saída, desligado, ele joga 0. Tá? Porque ele está em malha aberta, ele vai para o ganho máximo. Se ele tivesse algum tipo de realimentação daqui para uma das entradas, ou para esta, já não funcionaria bem como comparador, salvo em algumas situações aí que a gente ajuste esterese e outras coisas. Mas na prática a gente não usa realimentação, usa malha aberta para o comparador. Tá? Colocando realimentação, ele vai trabalhar melhor como um oscilador, como um amplificador, que eu vou ajustar o ganho em cima disso, como eu já apresentei aí durante o vídeo. Ok, pessoal? Fica aí essa prática só para mostrar a versatilidade do 741, um clássico que você pode usar perfeitamente até hoje, sem problema nenhum e com baixíssimo custo. Como eu comentei, tem vários modelos de amplificadores operacionais muito superiores, muito mais modernos, que podem ser usados para aplicações mais nobres, mais específicas, como instrumentação de precisão, algum tipo de controle de alta precisão que exige um baixíssimo nível de ruído e que trabalhe com frequências mais altas. Você tem, obviamente, modelos mais modernos. Mas para as frequências baixas, para aplicações mais simples e básicas, ele atende perfeitamente e com baixo custo. Ok? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo da série Clássicos da Eletrônica. Em breve teremos novos componentes clássicos aí nos próximos vídeos, ok? Se gostarem do vídeo, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.